A Nova República. Na data do dia 15 de março, Sarney tomou posse como vice-presidente, assumindo interinamente a presidência da República, mas com a morte de Tancredo em 21 de abril seguinte, Sarney assumiu oficialmente o cargo diante de um grave quadro econômico com a inflação altíssima e sem desenvolvimento para a população, apesar do PIB ter crescido por questões de exportações sem que isso viesse a baixar o processo inflacionário e gerar os empregos necessários. Isso exigiu a adoção de medidas como o Plano Cruzado, implementado em fevereiro de 1986, o qual alterou a moeda, de cruzeiro para cruzado, congelou os preços e instituiu o gatilho salarial a ser disparado quando a inflação chegasse a 20%. Como o consumo estava reprimido e os preços congelados, no início houve uma explosão de compras, mas como não é possível revogar as leis da oferta e da procura pois são eles que determinam o preço, diante dos congelamentos de preços, os produtos desapareceram dos mercados, resultando em uma brutal crise de abastecimento. Criou-se, então, um mercado negro com pagamento de ágio, o que fez voltar a ciranda inflacionária. Outra tentativa foi feita em novembro de 1986, quando foi lançado o Plano Cruzado II, que também não resolveu o problema da inflação, criando a insolvência do país, o que levou à decretação da moratória em janeiro de 1987, com a suspensão dos pagamentos dos juros de dívidas aos bancos credores internacionais. No entanto, os problemas continuariam, tendo sido lançados mais planos econômicos, o Plano Bresser em abril de 1987 e o Plano Verão em janeiro de 1989, que também não debelaram a inflação, o que fez com que o governo chegasse ao fim. O país só não naufragou, pois o sistema de correção monetária de uma forma ou de outra, repunha parcialmente a perda do valor da moeda, sendo que a correção dos salários era efetuada mensalmente ou quando atingisse os famigerados 20%, ao menos para aqueles que tinham empregos. No aspecto político houve avanço no processo de redemocratização com a Constituição de 1988, aprovada em setembro pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro e promulgada em 5 de outubro de 1988. Com as eleições agora diretas e dentro de um cenário econômico desolador, Fernando Collor saiu vitorioso, na esperança do povo de que ele pudesse resolver a situação como ele prometera em campanha. Collor tomando posse em 15 de março de 1990, juntamente com Itamar Franco, seu vice, também encontraria grandes desafios econômicos a serem enfrentados. Só para se ter uma ideia, a inflação acumulada do ano anterior atingira 1.764%, casa dos 1.000 mesmo. Imaginava-se que as primeiras medidas seriam incentivar investimentos externos e a redução dos impostos de importação para fazer com que as mercadorias nacionais fossem baixadas em seu preço. A medida de trazer investimentos incluía as privatizações de empresas estatais improdutivas e onerosas, o que foi objeto de críticas, pois além de abrir mão de um patrimônio nacional, os recursos captados destinados à amortização da dívida pública não surtiriam efeito, pois os valores estimados com as vendas não seriam suficientes para sanear as contas, pois as mesmas se elevavam pela corrosão inflacionária de forma acelerada. Teria que ser consideradas outras abordagens de impacto inicial. Todas essas medidas estavam sendo sigilosamente tratadas antes da posse, pela futura equipe econômica que assumiria o governo. Um dia após a posse de Collor, no dia 16, era anunciado o Plano Brasil-Collor, trocando mais uma vez a moeda, retornando para cruzeiro e para acabar com a liquidez. Todos os valores em conta corrente, investimentos e poupanças foram retidos, ou seja, foi efetuado o confisco de ativos de toda a população. As pessoas ficaram apenas com o limite de 50.000 cruzeiros para as necessidades prementes. Com essa medida Collor estava anunciando a morte de seu mandato. Isso gerou comoção junto à população, muitos suicídios, falências e demissões. Com quase um terço do PIB bloqueado, a crise se agravou ainda mais, fazendo com que a inflação acumulada viesse se tornar ainda maior. Os preços e salários foram congelados, porém os preços dos serviços públicos, de energia e correio, foram aumentados. Mais 2 planos seriam implementados, o Collor II em janeiro de 1991 e o Marcílio em maio de 1991, sem sucesso, fazendo o país mergulhar em meados de 91 numa onda de denúncias de corrupção e de tráfico de influências contra o presidente, criando as condições para o seu impeachment, iniciado com a aprovação da abertura do processo pela Câmara em 29 de setembro de 1992,
o que afastou imediatamente Collor de suas funções, e sendo automaticamente substituído interinamente por Itamar Franco. Em 29 de dezembro Collor renunciou, efetivando Itamar em seu lugar, enquanto a inflação consumia a nação. Itamar trocou todo o seu ministério, nomeando inicialmente Fernando Henrique para o Ministério das Relações Exteriores, mas depois, em 19 de maio de 1993, transferindo para o Ministério da Fazenda, que montou um gabinete econômico para planejar um novo pacote contendo novas medidas. Em 1º de agosto de 1993, trocando novamente a moeda para Cruzeiro Real, e posteriormente sendo aplicada a URV, Unidade Real de Valor, como moeda virtual, não circulava, pois não tinham cédulas impressas, a ser utilizada apenas para amparar as transações econômicas com uma tabela atualizada diariamente. Essa tabela se destinava a fazer a conversão de valores, Cruzeiro Real para o URV, e como isso levou à desindexação da economia e à eliminação da inflação. Isso permitiu que viesse a ser lançado em 1º de julho de 1994 a moeda real, que no início tinha paridade com o dólar. O sucesso do Plano Real pavimentou a eleição de Fernando Henrique para a presidência. No aspecto político, um ano antes, em abril de 1993, conforme previsto na Constituição, foi realizado o plebiscito para a escolha da forma e do sistema de governo no Brasil, sendo apresentado para eleitores escolherem entre a República e a monarquia, assim como escolherem entre o presidencialismo e parlamentarismo. Foi escolhido o sistema republicano presidencialista. A forma de governo republicana venceu com 86,6% dos votos e o sistema presidencialismo obteve 69,2% dos votos. Isso ratificaria a decisão pelo referendo de 1963, quando a população escolheu o presidencialismo. Fernando Henrique assumiu o governo em 1º de janeiro de 1994 e teria seu mandato até 1998. Mas no decorrer-se seu exercício, trabalhou em prol de uma emenda constitucional para sua reeleição, e após aprovada foi reconduzido ao cargo até o dia 1º de janeiro de 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva venceu, governando também por 2 mandatos entre 2003 a 2011, sendo sucedido por Dilma Vana Rousseff, por Michel Temer e Jair Bolsonaro, períodos já conhecidos por todos e que dispensa a apresentação do que cada um realizou, pois não é o propósito discorrer sobre isso, cabendo ao leitor fazer suas interpretações. Foram 38 presidentes, com 9 exercendo o poder na condição de ditaduras, fazendo com que 44 anos vivêssemos em regime de exceção dos 133 anos de república, ou seja, 1/3 da vida da república. 2 impechantes, Collor e Dilma, embora Carlos Luiz também tenha sofrido apesar dos seus 3 dias de poder, como também Getúlio, que renunciou antes do processo ser instalado, inúmeras revoltas populares, muitas tentativas de implantação do comunismo sem sucesso, crises econômicas, inflação em patamares inimagináveis e muitas incertezas. Mas de quem é a responsabilidade por essa longa trajetória? Teria sido de Dom Pedro I, que declarou a independência naquele momento? Ou de ter deixado seu filho ainda com 5 anos para governar, permanecendo no poder por 58 anos como imperador? Seriam dos liberais que promoveram a República? Do domínio das oligarquias da República Café com Leite? Do golpe de 30 desferido por Getúlio, que se instalou no poder por 15 anos? Do segundo governo de Getúlio, com a instabilidade gerada por acusações de corrupção, atentado e suicídio? De Juscelino, com sua visão de desenvolvimento, construções e contração de pesadas dívidas? Da inconstância tresloucada de um Jânio e da ambiguidade política de Goulart, que lançaram o país à profunda crise política? Seria dos militares que exerceram o poder com mão forte por quase 21 anos? Do desarranjo econômico promovido pelo cenário externo e da incapacidade interna de governos para acertar a situação, o que nos levou à chamada década perdida? Ou dos governos seguintes que ensaiaram o desenvolvimento após a estabilização, semeando sonhos de viver sem medo de ser feliz, sonhos que se transformaram em pesadelos pelas noites escuras da corrupção que assombraram a todos pela dimensão e valores jamais vistos? Pouco importa, pois os acertos e desacertos serviram para forjar o país como ele é, e cada um teve um papel de relevância na história e será julgado pela imparcialidade no futuro. Apesar de tudo, o Brasil não foi abalado em seu curso de progresso, pois sua principal riqueza é a resistência e capacidade de resiliência de seu povo.